Valendo. Oi, esse é o Pipoca de Bolso. Eu sou a Dani Reis, atriz, e vou falar para vocês sobre o filme O Pianista, do Roman Polanski. Esse é um filme baseado numa história real, a história do Spillman, que era um pianista muito famoso, que fez fama e fortuna na Europa naquela época. Eu acho que o que é mais bacana nesse filme e o que fez ele fazer tanto sucesso é muito da direção do Polanski, porque ele tem uma história familiar de ligação com o Holocausto. Mesmo tendo nascido na França, ele foi aos 3 anos de idade para a Polônia e a família dele foi presa nos campos de concentração. Ele acabou perdendo a mãe e o pai, ele perdeu o contato e só foi encontrar com o pai na adolescência. A pergunta que vocês podem fazer é o que esse filme tem de tão diferente dos outros vários filmes que tem por aí falando sobre o nazismo. E eu diria para vocês que é a questão de ser um filme muito duro, muito chocante. Ele não tenta embelezar as coisas que aconteceram naquela época, entende? Ao contrário de outros filmes, como por exemplo A Lista de Schindler, não tem um vestido vermelho para dar uma iluminada e mostrar que as coisas têm uma esperança, uma coisa melhor que pode acontecer. É um filme duro, é um filme realista, mostra o sadismo pessoal dos soldados alemães e mostra também o que era o poder que era institucionalizado pela máquina nazista, né? De poder atacar uma pessoa que está ali trabalhando simplesmente porque tu não foi com a cara dela. Eu, como atriz, gosto muito de observar esses atores que se jogam de cabeça na interpretação. O Adrian, ele teve que perder em torno de 16 quilos para fazer esse filme. Isso num período de 6 semanas. E uma coisa bacana que ele fez também é que durante a preparação, sabendo que o personagem que ele iria interpretar passou por muitas dificuldades, teve que largar a casa e a família, ele acabou abrindo mão do apartamento dele, vendeu o carro, cortou as linhas telefônicas, pegou uma mala e foi para a Europa para começar esse processo de perda de peso. Foi com uma dieta rigorosíssima, assim. Tem inclusive uma entrevista dele dizendo que a função do desespero que ele sentiu em querer muito comer e não poder, essa angústia da fome é uma energia que ele nunca tinha sentido antes. E ele levou isso para o personagem. Então tem uma cena do filme específica que eu acho que a gente consegue ver isso muito bem na atuação do Adrian. É uma cena em que o pianista ele está escondido numa casa, ele está no sótão e ele está completamente debilitado, ele já está magro, ele está com as articulações debilitadas e imagina a dor que é isso para um pianista que é extremamente famoso, fez fortuna com tudo isso, ele perceber que o instrumento de trabalho dele está avariado. Então ele está nessa cena escura, extremamente deprimente, ele tem uma lata de comida e ele tenta abrir essa lata com um pedaço de ferro. E ele bate, e aquele som estridente, batendo, e ele não consegue abrir a lata, e nisso a lata cai no chão e rola. E a câmera vai acompanhando essa lata rolando, e quando ela para, a câmera sobe para os pés de um soldado nazista. E é muito interessante o que o Polanski fez na direção dessa cena específica, porque a câmera, quando foca o soldado, está filmando ele sempre de baixo para cima. E quando filma o pianista, está mostrando ele de cima para baixo, deixando claro a hierarquia nessa cena, sabe? Então, nesse momento, tu consegue ver na interpretação do Adrian toda a questão desse medo, dessa angústia de pensar que naquele momento ele poderia estar jogando fora tudo o que ele lutou até então, de ter se escondido, de ter abrido mão de várias coisas. E eu não vou contar mais porque eu quero que vocês assistam o filme. Essa foi a minha dica, então, O Pianista, do Roman Polanski, aqui pro Pipoca de Bolso. Curtam a página, assistam no YouTube. Obrigada! O filme todo ele usa tons escuros, marrons escuros e um toque de sépia, que é aquela cor das fotos antigas, é a cor da história, eu gosto de dizer assim. E ele não podia comer, porque era 16 quilos, né, cara? 15, 16 quilos é muita coisa. Louco.